pessoal, tudo bem? Como é que vão meus queridos estimados inscritos? Aqueles que de vez em quando vêm aqui para poder prestigiar as coisas que a gente fala aleatoriamente ou comentando aquelas questões que têm um pouco de impacto social, midiático e tudo mais, nesse espaço que se pretende democrático e que a gente vai falar de forma livre, leve e solta. Não se esqueça, vou começar pelo começo hoje, tá bom? Aqueles 3 botõezinhos que estão um do lado do outro, que não dão dor nenhuma em ninguém e facilitam muito a produção desse conteúdo. É a inscrição do canal, é o like e é o compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de convívio que aqueles que estão aqui acompanhando nossa mensagem vão poder participar, WhatsApp, Face, qualquer coisa, Telegram. Eu só peço que, muito humildemente, a nossa mensagem seja compartilhada com o maior número de pessoas possível. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe a mensagem. Pessoal, hoje eu estive bastante pensativo a respeito da questão da necessidade de fomento e de discussão séria e aprofundada dos direitos das pessoas que realmente vivem num cenário e numa circunstância e numa situação quase que imutável de vulnerabilidade, né? Muitas vezes a gente acaba levando em consideração questões que são de menor importância do que aquelas que realmente deveriam ser a força motriz de atuação do Estado para que no futuro as gerações vindouras estivessem num cenário social, político, institucional de maior qualidade e que isso certamente levaria ao crescimento e à chegada do futuro do Brasil, que nunca chegou, né? Nós vivemos uma expectativa de país do futuro que infelizmente foi um golpe midiático que não chegou lá, né? Que não entregou a promessa, foi uma propaganda enganosa. Eu não tenho como deixar de levar em consideração que a forma como as crianças e os adolescentes realmente vulneráveis são ignorados pela prestação estatal e muitas vezes pela falta de empatia, pela falta de vontade da população e da sociedade de uma forma em geral, e a gente vê uma discussão assim muito superficial de coisas que têm menos importância, né? Eu sou pai, eu tenho 2 bacurinhos lá, 2 gordinhos, eu tenho um que é autista, como a gente sempre vem falando, e é a luta da minha vida. A gente minimamente fazer com que a discussão do direito da pessoa autista seja levado a um status de prioridade da sociedade brasileira. Porque a criança autista está sob os cuidados da família, mas ele vai se tornar um jovem e depois vai se tornar um adulto. E a vida destas pessoas que são portadoras do autismo ostenta uma diferença brutal daquele que não é, do neurotípico, né? Não importa que seja tão gostoso, tão maravilhoso ter um filho como eu tenho, como o Antônio, que é a luz do sol diário que eu consigo enxergar quando vou dormir e quando acordo pela manhã, a injeção de ânimo, de vitamina que nós temos. Mas quando eles estiverem fora da nossa alçada, quando eles estiverem fora da nossa proteção e tutela, como que a criança e o jovem autista vai ser recepcionado pela sociedade? É um desafio tanto, né? É bastante preocupante, apesar de também ser motivador o fato de que isso vem mudando nos últimos tempos, né? Se a gente pensar em 15, 20 anos atrás, como o autista era tratado e como ele é tratado hoje, percebe-se que paulatinamente as coisas vieram mudando e vieram evoluindo, né? Mas ainda assim, pela necessidade e pela
dificuldade que a vida do autista necessariamente apresenta, eu vejo pouca discussão a respeito. A gente... É difícil até falar isso, né? Parece que há um conflito aparente entre vulnerabilidades e, no caso, isso não é materialmente verdadeiro. Tem pessoas incertas em um determinado extrato social que, por opiniões e por desejos próprios, vivem uma realidade alternativa do que o extrato de normalidade da sociedade ostenta. Então, quem vive no underground, quem tem uma postura de vida mais alternativa, não pautada nos princípios basilares instituídos pela Constituição e pelas instituições que a Constituição reconheceu, como família, como livre exercício de credo, necessariamente vão se ver em apuros, mas por vocação própria. E isso não é necessariamente ruim. O apuro, a dificuldade, depois do aprendizado ser ostentado por essa pessoa, faz com que ela tenha menos dificuldade em encarar os desafios e verdadeiramente vencê-los, né? Mas é a pessoa que não consegue. Eu tenho batido na tecla em alguns vídeos anteriores, em algumas oportunidades que a gente veio conversando em tempos passados. Para mim, particularmente, a falta de infraestrutura naquilo que é básico em uma sociedade que se pretende constituir-se como uma nação, impede a discussão verdadeira a respeito desse objetivo. O Brasil dispõe de uma rede de infraestrutura de saneamento básico lamentável, ridícula, estapafúrdia. E aí a gente vai colocando as complicações, né? Independentemente de uma discussão progressista da qual eu não sou adepto, eu acredito particularmente que um Estado e uma sociedade liberal levarão ao crescimento, ao reconhecimento das obrigações mutuamente assumidas entre a sociedade, a população, o Estado e todos os atores, a religião, as instituições religiosas, as instituições no terceiro setor, as instituições educacionais de saúde e a sociedade, e o indivíduo, aquele que produz, aquele que vai, encara a dificuldade do mercado e não se vilipendia, que administra uma realidade de produção, que vai ser um ativo social de excelência. Mas não é todo mundo que vai conseguir. Inclusive, é uma parcela não majoritária. A maior parte da população é vulnerável e algumas são muito vulneráveis. Imagina uma pessoa autista vivenciando a realidade de falta de saneamento, de falta de outorga de educação, de lazer e de segurança pública, minimamente adequadas dentro do escopo constitucional entabulado pelo Constituinte de 88. Como esta pessoa verdadeiramente vai se inserir numa realidade de desenvolvimento social e de proteção à sua dignidade da pessoa humana? É um grandíssimo desafio, é um puta de um desafio. E eu acredito que as instituições da sociedade civil precisam colaborar com isso. Então, é o político, mas é a advocacia, é o Ministério Público, é o poder público municipal, como eu falei da política e do poder público municipal, que são as válvulas de escape e a ponta de lança da resolução desses problemas. É o político, é o vereador, é o deputado, é o agente político do poder executivo, é o secretário, é o membro da administração pública, é o prefeito. Mas é também você, povo.
É você na hora de fazer boas escolhas e na hora de fazer uma cobrança efetiva. Provoque o Ministério Público. Antes de provocar o Ministério Público, melhor, por conta da proximidade. Às vezes é muito difícil, às vezes os óbices são gigantescos, mas você sempre vai procurar um advogado e vai encontrar a solução nele. Porque nós servimos de enlace entre o cidadão jurisdicionado e o poder instituído do Estado. E esta questão moral de verdadeira tutela dos vulneráveis precisa partir de baixo. Precisa ser um movimento orgânico da sociedade. E o povo, detentor exclusivo do poder, de onde ele emana, enquanto não se mobilizar, enquanto não tiver uma discussão verdadeira a respeito da tutela e da proteção do verdadeiramente vulnerável, vai ficar discutindo o sexo dos anjos. Vai falar de, mas a ameaça comunista, mas a ameaça golpista, mas é porque se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Isso não interessa, gente. Nós vamos precisar verdadeiramente nos agruparmos enquanto povo vibrante, enquanto detentor e senhor do próprio destino, para fazer com que as tutelas das necessidades dos mais vulneráveis sejam respeitadas, para que depois a gente avance. Enquanto isso, vamos continuar dando muito murro em ponta de faca, tá bom? Esse sempre vai ser um desabafo meu. A falta de respeito à condição daqueles que realmente precisam, em detrimento de um discurso vazio e pouco producente a respeito daqueles que não precisam, mas se acham precisantes. E eu vou sempre denunciar isso daí, minha galera. Tá bom? Espero encontrar eco aqui dos meus amigos inscritos e daqueles que serão apresentados paulatinamente para consumo do material que nós estamos produzindo. Até lá, um forte abraço, um grande beijo e até a próxima. Sabendo que você vai se inscrever, clicar no like e compartilhar o conteúdo. Até a próxima, senhores.